é maravilhoso aqui, né? Então, eu vou começar como se a gente tivesse com a sala lotada de pessoas, tá bom? É um grande prazer eu receber aqui o professor Ari. Ele não gosta que eu chame ele de filósofo, mas para mim ele é um filósofo, é um oráculo, é uma Meu pessoa Deus! que sabe tudo, né? Você pergunta, ele sabe tudo, é maravilhoso. E eu acho muito legal, porque assim, a minha visão sobre o senhor, professor, é que o senhor não é um mero tradutor dos livros do Ken Wilber, né? O senhor tem uma visão, a sua visão sobre aquilo que Ken Wilber traz, e traduz com o teu olhar, e traz e agrega muito com esse teu olhar diferenciado a respeito da teoria, né? Então, é um grande prazer ter o senhor aqui novamente comigo, e quero ouvir o senhor fala que eu sou sua aluna, que eu já sei tudo, mas não é bem por aí. Eu acho que eu tenho que caminhar muito para chegar a um terço do seu conhecimento. Então, é um grande prazer ter o senhor aqui. E agora eu vou te ouvir, vou pedir até a Débora para me ajudar a instigar o professor a trazer questões para nós. E vamos lá, professor, somos todas Tá ouvidos. bom. Eu agradeço mais uma vez o seu convite, Cris. Tá? Para mim é sempre uma alegria muito grande conversar sobre teoria integral, porque a teoria integral para mim foi fundamental na minha vida. Ela foi um marco que mudou muita coisa na minha vida e mudou para melhor, né? Então, eu tenho um grande apreço pelo Ken Wilber e tenho um grande apreço pela obra dele. Então, o que eu pretendo fazer hoje aqui com vocês é fazer um brevíssimo resumo, tá certo? Do que seria a teoria integral. Você propôs aquela ideia de apresentar um mapa do ser humano, tá certo? Então, eu preparei alguns slides aqui só para a gente seguir, que fica melhor para a gente seguir. E vamos começar, então, a fazer esse brevíssimo resumo, tá certo? Da teoria integral. Tá? Primeiramente, eu queria começar fazendo uma breve apresentação do Ken Wilber. O Ken Wilber ele é um polímata, um pensador, um filósofo e um místico norte-americano que dedicou toda a sua vida adulta em buscar conhecer o ser humano. O propósito de vida do Ken Wilber foi esse. E ele começou com 20 anos de idade, essa busca, e hoje ele está com 71 anos de idade, quer dizer, são 51 anos de dedicação a procurar entender o ser humano. E com isso, então, ele acabou nos brindando com a metateoria integral, que é o que eu pretendo resumir aqui em cerca de meia hora. Então, vejam que é uma tarefa inglória, porque tentar resumir em meia hora um trabalho de 51 anos e um trabalho que continua. O Wilber continua desenvolvendo, pensando, produzindo, escrevendo livros. Atualmente, ele está com 30 livros lançados, uma infinidade, milhares de artigos, centenas ou até milhares de vídeos e áudios, tá certo? Na internet, a gente abrindo o Ken Wilber, vocês vão ver que é um mundo de coisa que tem lá, tá certo? Então, é isso que eu pretendo apresentar aqui a vocês. E o Wilber, ele na verdade, ele seguiu um caminho sui generis para tentar conhecer o ser humano. E o caminho que ele seguiu foi o caminho de buscar entender esse ser humano através de todo o conhecimento que o ser humano produziu, desde a pré-história até os dias atuais. Em todos os domínios, nós podemos dizer assim, no domínio da ciência, no domínio da filosofia, no domínio da arte, no domínio da espiritualidade. Então, essa busca dele é uma busca em que ele abrangeu tudo isso de uma forma extremamente elegante e maravilhosa para todos nós. Bom, e de onde é que nasceu essa ideia de integração do Ken Wilber? Essa ideia nasceu quando ele se propôs a fazer esse estudo do conhecimento humano. Ele se propôs a fazê-lo estudando inicialmente as escolas de psicologia ocidentais e as tradições orientais, as tradições de sabedoria orientais. E lá pelas tantas, ele chegou a abordagens aparentemente conflitantes.
Ele, ao estudar a psicanálise do Freud, o Freud dizia que se você quiser ser feliz, você tem que fortalecer o seu ego. E ao estudar o budismo, vem o Buda e diz que se você quiser ser feliz, você tem que morrer para o seu ego. Então, essas duas abordagens são aparentemente conflitantes e qualquer pessoa normal, tá certo? Qualquer pessoa normal vai chegar à conclusão que ou o Freud está certo e o Buda está errado ou vice-versa. E aí entra a genialidade do Wilber. O Wilber diz, eu considero o Freud e o Buda como dois grandes gênios da humanidade, e aí, nas palavras dele, eu não acredito que a mente humana seja capaz de errar 100%. Assim, em vez de questionar qual abordagem está certa e qual está errada, assumo que cada abordagem é verdadeira, mas parcial. Então, procuro visualizar um modo de encaixar essas verdades parciais, de integrá-las, não escolhendo uma e livrando-me das outras. Então, eu gosto sempre de fazer uma metáfora aí com essa visão do Wilber, porque o mote fundamental da teoria integral é que todo mundo está certo, mas parcialmente certo. Ninguém tem a verdade total, ninguém tem a verdade absoluta. Então, eu vejo isso na minha cabeça como se fosse uma montagem de um quebra-cabeça, em que cada pecinha do quebra-cabeça é um conhecimento. Esse conhecimento é válido dentro dessa pecinha, mas quando sai fora da peça, ele não vale mais, ele tem a sua limitação. Mas, com certeza, haverá um outro conhecimento, uma outra pecinha que você pode encaixar. E aí, então, você vai ampliando esse conhecimento. De forma que, quando você forma o quebra-cabeça, quando você resolve o quebra-cabeça como um todo, você vai ter uma verdade ainda parcial, mas uma verdade muito mais abrangente. E esse quebra-cabeça, então, foi o que o Wilber nos apresentou, essa resolução desse quebra-cabeça foi como o Wilber nos apresentou a chamada meta-teoria integral. Porque o que essa meta-teoria integral é exatamente olhar para os conhecimentos, ver as suas limitações, ver onde é que eles se encaixam dentro desse quebra-cabeça e como é que todos eles se interrelacionam entre si. E essa meta-teoria, ela, em última análise, nada mais é do que um mapa do ser humano. Tá certo? Nós, na vida, nós temos que fazer uma viagem. Se a gente não tiver um mapa, essa viagem vai ficar meio complicada, né? Se nós tivermos um mapa, a viagem vai ficar mais fácil. Então, o que o Wilber nos deu foi esse mapa. Eu costumo brincar sempre que, na verdade, o Wilber nos deu um GPS, um mapa em tempo real. No momento em que a gente compreende a teoria integral e, ao mesmo tempo, passa a praticá-la, a vida fica muito mais fácil. A gente vai vendo, opa, você está indo no caminho errado, opa, recalculando. Então, essa é que é a proposta fundamental do Wilber em relação à teoria integral. Ao nós nos conhecermos, a vida se torna mais fácil de ser vivida. Vejam que esse tema hoje em dia está muito em moda. O autoconhecimento, existem livros e mais livros e mais livros falando sobre o autoconhecimento. Sim. Quando o Wilber começou, final da década de 1960, início da década de 70, isso praticamente não se falava sobre isso. E mais, o primeiro livro que ele escreveu, que foi O Espectro da Consciência, que ele escreveu com 23 anos de idade, foi um marco. Esse livro ele revolucionou, na época, recém-nascida psicologia transpessoal. Porque, de uma certa forma, O Espectro da Consciência foi um livro que botou ordem naquela psicologia transpessoal, que o pessoal ainda não sabia bem o que ia atacar, o que era, e colocou tudo no mesmo saco, e depois a gente vê como é que fica. Professor, o que diferenciou essa visão dele em cima da transpessoal naquele momento? Desculpe, eu não entendi. O que foi de tão diferente que ele agregou para dar uma chacoalhada na transpessoal? Porque a psicologia transpessoal, na verdade, ela nasceu, se não me engano, foi em 1969, foi feito o manifesto do transpessoal com cinco psicólogos humanistas na época. Se não me engano, se eu não vou esquecer os nomes, tá certo? Porque às vezes eu sempre esqueço. Um era o James Friedman, o Viktor Frankl, o Maslow, o Sutis e o Groff. Esses cinco
que eram psicólogos humanistas, principalmente, vamos dizer assim, mais o Maslow, porque o Maslow começou a ver determinados fenômenos no trabalho dele clínico, né? No trabalho terapêutico dele, que não se enquadravam em nenhuma daquelas 4 escolas tradicionais, nem no behaviorismo, nem na psicologia, nem na psicanálise, nem na psicologia analítica ou na psicologia humanística. E ele falou, olha, nós temos que absorver esses fenômenos, que eram os fenômenos de transpessoalidade, certo? Eram os fenômenos de transpessoalidade, mas eles não sabiam muito bem o que eles iam colocar naquele negócio. Então, quando eles fizeram o manifesto da psicologia transpessoal, eles falaram, olha, vamos pecar por excesso, é melhor que pecar por excesso que por falta. O que a psicologia transpessoal vai abranger? Puseram tudo. Então, puseram tudo que era possível imaginar na psicologia transpessoal. Tá certo? Desde aspectos de magia, de aspectos de visão New Age, tudo que tivesse lá. E quando o Wilber... Veja, o Wilber não é um psicólogo transpessoal, na verdade, ele não é nem psicólogo. Né? O Wilber ele fez um mestrado em bioquímica que ele nunca exerceu, tá certo? Mas quando o Wilber escreveu O Espectro da Consciência, e que ele fez essa integração das escolas de psicologia ocidentais e das tradições orientais, esse livro foi um livro que colocou ordem, quer dizer, ele foi uma luz para aquela recém-nascida psicologia transpessoal. Quer dizer, aquilo foi maravilhoso, tá certo? Tanto que, na época, começaram a chamar o Wilber de o Papa da psicologia transpessoal, o Einstein da consciência, mas ele nunca foi um psicólogo transpessoal. E mais. Em 1983, ele, de uma certa forma, apesar de nunca ter participado do movimento transpessoal, mas como ele era muito envolvido nessa ideia de que ele era um psicólogo transpessoal, ele fez uma carta para a Sociedade de Psicologia Transpessoal, a Sociedade Americana de Psicologia Transpessoal, se afastando do movimento, porque ele disse que o movimento estava entrando numa fase de fragmentação. E a busca dele era uma busca que ele queria, uma busca de integração. Então, a partir daquele momento, é que ele passou a se autodenominar de integral. Tá? Professor Ari, em cima disso que o senhor está falando, que aqui eu estou lendo nesse livro que eu mostrei para o senhor, A União da Alma e dos Sentidos, ele começa fazendo, né, ele resgata a modernidade para dizer onde a pós-modernidade se fragmenta. Né? Por que a pós-modernidade não consegue fazer a união entre ciência e religião? E agora, você falando sobre isso, eu estou assim, pensando nessa fragmentação que parece que a pós-modernidade dá conta, mas ela não dá conta, né? Ele vai apontar isso, né? É verdade, é verdade. A modernidade... Olha, oi, Olenka, tudo bem, minha querida? Oi. A Olenka também é outra querida amiga, muito amiga mesmo, faz parte do nosso grupo de estudo também. Quer dizer, ela está aqui hoje também só para passar tempo, porque tudo que eu estou falando aqui ela sabe muito mais do que eu, tá certo? Mas, veja, Débora, e realmente, a União da Alma dos Sentidos, ele faz isso, quer dizer, ele mostra aquilo que ele chama a dignidade da modernidade, que foi a separação dos 3 grandes. Mas veja que aí nós já começamos a entrar em alguns detalhes do pensamento weberiano que eu acho que não cabem aqui nesse momento. Porque a minha ideia, a minha proposta hoje é a gente dar uma visão global. Então, eu acho que depois que a gente der essa visão global, aí o restante do tempo, se vocês quiserem, aí vocês podem fazer perguntas específicas. Tá certo? Porque, eu acho legal a gente deixar essa, Débora, no estacionamento, porque é algo muito importante. Eu acho que a gente pode fazer essa pergunta no final, que assim, o professor ele se programou de falar em 30 minutos e depois abrir para perguntas. Então, eu vou deixar aqui gravadinha, mais elaboradinha, e a gente pode voltar, tá? Ótimo. No final, a gente abre para perguntas e aí o professor responde para a gente. E eu estou super interessada na resposta. Bom, então vamos lá. Então, o que consiste na metateoria integral? Para começar, o nome, metateoria, porque tem vários nomes, né? Teoria integral, modelo integral, sistema operacional integral. Os nomes eles foram aparecendo e o Wilber às vezes usa um, usa outro, não tem muito problema. Mas agora ele tem usado bastante o metateoria integral, porque eu gosto, é um nome que eu gosto, porque, na verdade, o que ela faz? A metateoria integral é uma teoria que integra outras teorias. Ela está num nível acima. O Wilber não está querendo criar uma nova teoria.
Ele está simplesmente querendo integrar todas as teorias que existem em todos os ramos do conhecimento. Essa que é a ideia fundamental da teoria integral. E essa meta-teoria integral, e é um mapa do ser humano, que eu falei para vocês, na verdade, se torna um mapa. Quando a gente começa a compreender esse mapa e começa a praticar esse mapa, a vida fica mais fácil. A meta-teoria integral tem 5 componentes fundamentais. Tá? E eu vou mostrando cada um desses componentes, e à medida que eu vou mostrando, a gente vai discutindo como é que nós todos estamos vivenciando cada um desses componentes a cada momento. Tá? O primeiro componente são os níveis. Os níveis, como é que a gente vivencia os níveis? Nós pensamos, por exemplo, se nós pensarmos como nós somos hoje e como nós éramos há 20 anos atrás, a primeira pergunta que eu faço, e isso é uma coisa vivencial, não é uma coisa racional, tá? Vocês acham que vocês hoje são diferentes ou iguais do que vocês eram há 20 anos atrás? Essa é a primeira pergunta. Podem responder. Já somos diferente, bem diferente. Bem diferente, né? Essa é a primeira coisa. Bom, e, quer dizer, nós mudamos. Nesses 20 anos, nós mudamos. Aí a segunda pergunta que eu vou fazer, mudamos para melhor ou para pior? Para melhor. Para melhor. Sem sombra de dúvida. A não ser que a gente esteja num estado de depressão profunda, tá certo? A gente sabe que mudou para melhor. Quer dizer, nesse período de vida, à medida que a gente vai vivendo, nós vamos amadurecendo, nós vamos nos desenvolvendo, nós vamos evoluindo, tá certo? Então, essa sensação de crescimento, essa sensação de evolução, de desenvolvimento, é representada no modelo integral pelos níveis. Tá? Bom, o segundo componente são as linhas. As linhas, é a vivência para as linhas. Pensem o seguinte, há determinadas coisas que para cada um de nós são bem fáceis, nós não temos nenhuma dificuldade em fazê-las, tá certo? Outras já são difíceis, então a gente, se quiser fazê-las ou quiser aprender, nós vamos ter que nos esforçar. E outras são praticamente impossíveis, são aquelas em que eu digo, olha, não é para mim, já joguei a toalha, tá certo? Então, é claro que aquilo que pode ser fácil para mim, pode ser difícil para o outro, pode ser impossível para o terceiro. Tá? Então, essas coisas que são os diferentes potenciais que o ser humano pode desenvolver ao longo da vida, são representadas pelas linhas, são linhas de desenvolvimento. Tá certo? Então, esse é o segundo componente. E aqui, então, nós já temos a oportunidade de fazer uma primeira integração entre esses níveis e essas linhas. Inicialmente, eu queria apresentar para vocês um exemplo de alguma dessas linhas, tá certo? O que aconteceu? A partir do século XX, vários pesquisadores começaram a se interessar por ver como é que o ser humano evolui, como é que o ser humano se desenvolve, visto sob diferentes perspectivas. Então, esses pesquisadores foram fazendo essas pesquisas, foram criando os seus modelos e aí chegaram aqui apenas um exemplo de algumas linhas, existem muitas mais. Então, e a maioria delas vocês conhecem, a linha cognitiva, a linha do desenvolvimento do eu, da autoidentidade, a linha de valores, a linha moral, a linha interpessoal, como é que nós nos relacionamos, a linha espiritual, a linha emocional, como é que nós trabalhamos as nossas emoções, a linha estética, ligada muito à arte, a linha das necessidades do Maslow, né? As necessidades do Maslow, essa é conhecidíssima, e, por fim, uma linha sinestésica aqui, que é como nós trabalhamos com o nosso corpo. Vejam que esses são diferentes potenciais que nós podemos desenvolver ao longo da vida. E essas linhas, hoje em dia, um outro nome que se dá, depois do Howard Gardner, passaram a ser chamadas de inteligências múltiplas. Na época que o Wilber estava no início, ainda não existia o Gardner é da década de 80, o Wilber começou no início da década de 70. Tá certo? Então, vejam, essas são diferentes possibilidades que nós temos de desenvolver. É claro que a gente não consegue desenvolver todas essas linhas. Tá certo? Então, a vida vai nos levando e a gente vai desenvolvendo uma ou outra. E mais do que isso, nós nem sequer precisamos saber que essas linhas existem. Nós não precisamos conhecer o mapa. Simplesmente a gente vai vivendo e a gente vai se desenvolvendo.
O mapa só vai servir para a gente realmente ver, opa, peraí, deixa eu ver onde é que eu estou aqui. Eu posso andar mais um pouquinho aqui, eu estou meio atrasado lá. Essa aqui é a ideia fundamental. Então, nós podemos fazer uma primeira integração aqui entre os níveis e as linhas, porque todos esses pesquisadores eles chegaram a duas conclusões fundamentais. A primeira conclusão é que você se desenvolve por níveis. Cada um deles, obviamente, cada modelo pode ter um número maior ou menor de níveis, mas todos eles chegaram à conclusão que nós vamos nos desenvolvendo por níveis. E segundo, nós não podemos pular níveis. Então, vejam que naturalmente, aí entra o Wilber, naturalmente há uma integração. A gente pode colocar os níveis como uma escala de desenvolvimento para todas essas linhas. Então, essa figurinha aqui representa mais ou menos isso. Nós temos aqui, no eixo vertical, os níveis de consciência, tá certo? E aqui eles estão representados por cores, nós não vamos entrar nesse detalhe, tá certo? E aqui estão representadas algumas linhas de desenvolvimento. A linha cognitiva, a linha de valores, a linha da autoconsciência, da ordem de consciência do Robert Keegan, tá certo? A linha da autoidentidade, do desenvolvimento do eu. Então, existem outras. Por esse mapa, a gente podia botar outras linhas a mais aqui. Mas o que é interessante mostrar nesse mapa são duas coisas. Primeiro, o que ele nos ajuda? Ele nos ajuda a gente fazer um estudo comparativo entre diferentes potenciais, diferentes linhas. Se eu pegar aqui, por exemplo, quais são as características no nível laranja, da linha cognitiva, da linha de valores, da linha do desenvolvimento do eu. Tá? Eu posso fazer isso para cada uma das linhas e amarrar isso a esses níveis como uma escala. A outra coisa mais importante que a gente pode tirar desse mapa é o seguinte, é que nós estamos em diferentes níveis, em diferentes linhas. Eu posso estar muito desenvolvido numa linha cognitiva, pouco desenvolvido numa linha de valores e menos ainda, por exemplo, numa linha moral, numa linha interpessoal. Quer dizer, nós estamos em diferentes níveis de consciência em cada um desses diferentes potenciais. Tá? Muito bem. Então, já vimos os dois primeiros componentes, os níveis e as linhas. O terceiro componente são os estados. Os estados, como é que nós vivenciamos os estados? Tá? Neste exato momento, acredito eu que todos nós estamos num estado de vigília. Então, todos nós estamos conscientes, vocês estão ouvindo a minha voz, vocês estão vendo esses slides, quer dizer, vocês estão num estado, a realidade é isso que cada um de nós está vendo agora. Mas se lá pelas tantas alguém aí começar a ter um sono, bater um soninho, tá certo? E começar a cabecear, eu posso... Aí o que acontece? Se eu começo a cabecear, esse estado, essa realidade agora some. E aí, se eu entrar, por exemplo, num estado de sonho, a realidade passa a ser o sonho. Ou se eu entrar num estado de sono profundo, aí apaga tudo. Então, os estados também são fundamentais, porque eles também influenciam a nossa realidade, influenciam cada momento da nossa vida. Tá? E existem 3 tipos fundamentais de estados. Os estados naturais, que basicamente vigília, sonho e sono profundo, são naturais, porque todo mundo passa por esses 3 estados num período de 24 horas. Os estados alterados, esses estados já são incomuns, são estados, por exemplo, induzidos por drogas, induzidos por esforço físico muito grande, estados induzidos por um estado hipnótico, um estado sonambúlico, um estado mediúnico, são todos estados alterados de consciência. E dentre esses estados alterados de consciência, existem uns estados que eu queria ressaltar aqui mais, que são os estados de transpessoalidade. Os estados de transpessoalidade, eles são normalmente, qualquer um de nós pode ter uma experiência de pico de um estado de transpessoalidade, tá certo? E o que é um estado de transpessoalidade? É um estado que nós vamos além do eu, ou além do ego. Tá certo? Então, simplesmente, nós transcendemos, nós somos o nosso ego, o nosso eu e mais alguma coisa. O que é esse mais alguma coisa? Aí tem que ser vivenciado, tá certo? Mas, então, esses estados são importantes da gente compreender, eles são marcantes, eles são importantes num processo de desenvolvimento espiritual,
principalmente numa linha de desenvolvimento espiritual, e eu queria ressaltar, que nós vamos falar um pouquinho mais a respeito deles daqui a pouco. E tem os estados fenomênicos, que são estados simplesmente, é o que eu estou sentindo agora. Eu estou calmo, eu estou nervoso, eu estou otimista, estou pessimista, tá certo? Só o que a gente está sentindo nesse momento. E muda a cada momento. Agora, por exemplo, eu estou feliz da vida que eu estou conversando com vocês, daqui a pouco eu posso ficar triste, tá? Isso que são os estados fenomênicos. Muito bem. E, então, agora nós podemos fazer uma segunda integração. Agora, esses estados, eles também se desenvolvem, podem ser desenvolvidos por diferentes estágios, tá certo? Principalmente, por isso aqui a minha ênfase, principalmente esses estados de transpessoalidade. Os estados transpessoais, eles podem ser desenvolvidos. Então, aí nós podemos, então, fazer uma junção dos níveis com os estados, uma integração dos níveis com os estados. E essa integração, então, é uma matriz clássica, chamada matriz Wilber-Combs, porque ela foi desenvolvida em paralelo pelo Wilber e pelo Alan Combs. Então, essa matriz, o que ela nos mostra? Ela nos mostra aqui os diferentes níveis de consciência, tá certo? Aqui não estão com cores, estão com nomes, tá certo? Mas eles correspondem àquelas cores que nós vimos anteriormente. Nós estamos vendo aqui 7 níveis de consciência, tá certo? E aqui, nessa parte horizontal, aqui nós estamos representando 4 estados de transpessoalidade, o psíquico, sutil, o causal e o não dual. Então, vejam que a coisa interessante, a primeira coisa que é interessante que a gente pode tirar daqui é o seguinte: na verdade, nós podemos nos desenvolver em níveis, tá certo? E podemos nos desenvolver em estados. Historicamente, o que aconteceu é que o Ocidente deu muita ênfase ao desenvolvimento em níveis, inclusive mapeou, a partir do século XX, mapeou esse desenvolvimento em níveis. E o Oriente se desenvolveu muito nesses aspectos de estado, inclusive mapeou esses diferentes estados de transpessoalidade. Então, o que a gente está vendo aqui agora, numa primeira fase, é uma integração entre o saber do Ocidente e o saber do Oriente. Eles estão se integrando. E o que a gente sente hoje é que nós, do Ocidente, estamos indo buscar, por exemplo, os mestres espirituais do Oriente para nos ensinar isso aqui. E, por outro lado, o oriental ele está muito interessado em conhecer esse conhecimento, em trazer esse conhecimento de desenvolvimento de níveis através da ciência. Vejam, por exemplo, o Dalai Lama, o interesse que ele tem em relação à ciência, ele faz diálogos entre cientistas e meditadores e mestres espirituais. Ele tem essa busca também de integração. Então, veja, essa ideia de integração está acontecendo sempre. Tá? E uma coisa mais interessante aqui, que eu queria chamar a atenção, e a última coisa que nós vamos falar a respeito esse gráfico aqui é de uma riqueza impressionante. Mas nós não vamos entrar em maiores detalhes nele agora, tá certo? Vamos deixar eventualmente para depois, para a hora das perguntas. Mas o mais interessante é o seguinte: vejam o seguinte, qualquer um de nós pode ter uma experiência transpessoal do psíquico, do sutil, do causal, não dual. Nós não vamos caracterizar qual é a diferença entre cada uma delas, tá certo? Mas qualquer pessoa, a qualquer momento, pode ter uma experiência de pico de uma dessas. Por quê? Porque os estados de transpessoalidade, todas as tradições de sabedoria, eles dizem que eles são casos especiais dos estados naturais, de vigília, sonho e sono profundo. Como todos nós conseguimos ter esses 3 estados naturais, qualquer um de nós pode ter uma experiência de pico desses estados transpessoais. Ora, tido uma experiência de pico desses estados, o que vai acontecer? Aí é que é a coisa interessante. Imagine que eu estou aqui, eu tenho uma experiência de pico do estado sutil, e aí
Quando eu voltar dessa experiência de pico, eu vou interpretá-la de acordo com o meu nível de consciência. Então, se eu tiver no nível arcaico, eu vou ter uma interpretação, se eu tiver no nível mágico, outra, se eu tiver no mágico mítico, outra, e assim por diante. Então, o que a gente pode dizer é o seguinte, é que nós cocriamos diferentes realidades. Um mesmo fato, tá certo? Que é a experiência do pico, que cada um de nós podemos ter tido essa mesma experiência de pico, cada um de nós que está num estado de consciência, num nível de consciência diferente, nós vamos interpretar essa experiência de forma diferente, então nós vamos cocriar diferentes realidades. Aqui, por exemplo, que nós estamos com 7 níveis e 4 estados, nós podemos dizer que nós podemos ter aqui, de acordo com esse modelo aqui, 28 realidades diferentes. Tá? E isso é uma coisa fundamental no entendimento da teoria integral. Nem todo mundo pensa da mesma maneira. E isso a gente vê no nosso dia a dia. Um mesmo fato, ele vai ser interpretado de forma diferente por diferentes pessoas. Um fato banal, por exemplo, a gente ouvir um acidente na rua, tá certo? E nós vemos acidente, uma pessoa foi atropelada. Eu vou chegar e vou fazer o seguinte, o fato é o seguinte, uma pessoa foi atropelada. Muito bem. Aí eu digo, olha, a culpa é do motorista. Aí outra pessoa vem e diz, não, a culpa é do pedestre. Pronto, cocriamos 2 realidades diferentes. Tá certo? Então, cada um com a sua interpretação cocria a sua realidade. E isso vai ser, é o que acontece, por exemplo, num julgamento, num tribunal do júri. Você tem um fato, que é um crime, você tem o advogado, o promotor, que vai dar a sua interpretação desse crime, e tem o advogado de defesa, que vai dar outra interpretação do crime. E cabe aos jurados, então, decidir qual é a verdade, qual é a realidade mais real. Tá certo? E isso acontece o tempo todo na nossa vida. Bom, aí, depois dos estados, o 4º componente são os tipos. Os tipos... Os estados são características transitórias. A gente muda de estado a todo momento. Ao longo do dia, a gente vai mudando os nossos estados. Os tipos não. Os tipos são características duradouras, ou até podemos dizer características permanentes. Né? Quando nós nascemos, normalmente a gente já está com um tipo, e existem diversas tipologias. Né? Tem a tipologia do Jung, tem o Myers-Briggs, tem o MBTI, tem o Enneagrama, são todos modelos de tipologia, para você poder, então, são mapas que caracterizam a tipologia de cada pessoa. Tá certo? Como é que a gente vivencia tipologia? Por exemplo, um casal, num automóvel, o homem dirigindo e a mulher do lado dele, de repente eles se dão conta que perderam. Qual é a reação imediata da mulher? Qual é que vocês acham que é a reação imediata da mulher? Parar e perguntar. Para perguntar, tá certo? E qual é a reação do homem? Não precisa, vamos pegar o mapa. Deixa que eu me viro, tá certo? Então, isso é tipologia, não tem nada de certo ou errado nisso. Esse aí é um exemplo muito simples de uma tipologia masculino e feminino. O masculino é mais da ação, de querer resolver a coisa, o feminino mais da comunhão. Ele vai tentar se relacionar com as pessoas para resolver o problema. Tá certo? Então, os tipos também são importantes porque eles também influenciam a nossa vida. Tá? Muito bem. E aí ficamos com esses 4 componentes. Mas ainda não houve integração. O Hilbert agora ainda não tinha como integrar isso. E aí vem o 5º componente, que a gente está falando aqui rapidamente, mas só esse 5º componente exigiu mais de 3 anos de meditação do Hilbert, tá certo? Para chegar a ele, que são os quadrantes. Os quadrantes, eles são, o Hilbert gosta de dizer, eles são o palco onde as outras 4 personagens atuam. Certo? Os quadrantes, eles integram, então, esses outros 4 componentes. Tá? Os quadrantes, então, nós vamos apresentá-los rapidamente para vocês aqui. Se nós pusermos uma linha vertical, tá certo? E tudo que existe no universo tem um aspecto exterior e um aspecto interior. Então, aqui, tudo que estiver do lado direito é exterior, tudo que estiver do lado esquerdo é interior. Se eu passar agora uma linha horizontal, tudo que existe no universo tem um aspecto individual e tem um aspecto coletivo. Então,
já estão aqui formados os 4 quadrantes. Então, os 4 quadrantes, agora vamos dar nomes a eles. O primeiro quadrante, o quadrante superior direito, ele é o quadrante que é o exterior de um indivíduo. Tudo que é o exterior de um indivíduo. Esse quadrante trata de tudo que é objetivo. Historicamente, o Wilber deu a esse quadrante o nome de comportamental. Tá? Porque uma das coisas que a gente pode observar de forma objetiva é o comportamento das pessoas. O segundo quadrante é o interior do indivíduo. Agora, o quadrante superior esquerdo, eu já estou tratando de coisas subjetivas, não mais coisas objetivas. Esse quadrante, o Wilber, historicamente, deu o nome de intencional. Depois, o terceiro quadrante é o interior do coletivo, as trocas intersubjetivas, as trocas entre sujeitos. Esse quadrante o Wilber chamou de cultural. E o quarto quadrante é o exterior do coletivo, que são as trocas interobjetivas, trocas entre objetos. Esse quadrante o Wilber chamou de social. Por que eu digo historicamente? Porque, na verdade, os quadrantes, inicialmente, vamos entender o conceito dos quadrantes. Os quadrantes são 4 perspectivas fundamentais através das quais nós podemos nos ver e vermos tudo o que existe. Tá certo? Então, quando eu falo que ele deu esses nomes aqui historicamente, porque hoje em dia já existem estudos mostrando que nós temos mais de 100 possibilidades diferentes de usar os quadrantes. Então, uma coisa que parece muito bobinha, tá certo? Na verdade, eu costumo dizer que é uma cartola de mágico. Você pode tirar dali infinitas possibilidades do uso dos quadrantes. Agora, como é que nós estamos vivenciando esses quadrantes nesse exato momento? Todos nós estamos vivenciando esses quadrantes de uma forma inconsciente. Então, vamos passear pelos quadrantes rapidamente. Esse quadrante aqui, quadrante do exterior do indivíduo. Eu pergunto para vocês, vocês estão se dando conta que vocês estão respirando? Agora vocês estão. Antes vocês não estavam. Vocês estão se dando conta que o seu coração está batendo? Agora estão. Antes não estavam. E vejam que isso são coisas assim, eu posso medir isso. Eu posso chegar e ver qual é a minha pulsação, quantos batimentos por minuto do meu coração. Eu posso medir a minha frequência respiratória. Tudo que está nesse quadrante aqui é passível de ser quantificado. E o comportamento. Cada um de nós aqui, nós estamos em lugares diferentes, mas pode ser que algumas pessoas estejam sentadas, outras estejam em pé, outras estejam em pernas cruzadas, outras não estejam em pernas cruzadas. Quer dizer, é outra coisa objetiva que a gente pode ver aqui. Então, esse quadrante, num primeiro momento, ele vai focar o nosso corpo e o nosso comportamento. Tudo que diz respeito a aspectos objetivos do nosso corpo e o nosso comportamento. Agora, vou mudar de perspectiva. Agora, eu estou mais interessado em saber os aspectos objetivos de cada um de vocês. Agora, eu estou interessado em que vocês estão pensando. Vocês estão tendo alguma memória? Vocês estão tendo algum sentimento? Agora são coisas subjetivas. Eu mudei o foco. Agora eu estou mais interessada no interior do indivíduo. É no meu interior ou no interior de cada um de vocês. Então, esse quadrante aqui vai focar, e claro que cada um de nós está pensando em alguma coisa. Eventualmente, cada um de nós pode estar sentindo alguma coisa. Eventualmente, a gente pode estar emocionado com alguma coisa. Tá? Então, isso tudo é representado aqui por esse quadrante. Esse quadrante, então, ele vai, entre outras coisas, representar as nossas emoções, os nossos pensamentos, as nossas memórias, todas as coisas subjetivas entre nós. Tá certo? Muito bem. Agora, esse quadrante aqui, a troca intersubjetiva. Vejam o seguinte, nós estamos aqui juntos por alguma razão hoje. Ou porque nós temos interesses comuns, ou porque nós temos valores comuns, ou porque nós queremos nos interrelacionar. Isso são trocas entre sujeitos, na verdade. Então, esse quadrante cultural ele vai levar esses aspectos. Os valores coletivos, os relacionamentos, são coisas que nós também estamos vivenciando a cada momento da nossa vida. E, finalmente, o quadrante, o exterior coletivo, nós vamos falar em trocas interobjetivas, trocas entre objetos, coisas objetivas, mas que nos aumentam. Por exemplo,
todos nós aqui, primeiro, vocês estarão no seu lugar, vocês podem estar achando que está frio ou está calor, que a sala de vocês está clara ou está escura. Quer dizer, vocês estão interagindo com o seu meio ambiente, de alguma forma. Ao mesmo tempo, vocês, hoje, vocês chegaram aqui por alguma razão. Por exemplo, como é que vocês souberam que ia ter essa live? Vocês souberam que ia ter essa live através, por exemplo, do Instagram ou através do Facebook, tá certo? Que são tecnologias desenvolvidas aqui que nos permitem, então, disseminar informações. Tá? E, então, esse quadrante aqui, ele vai focar aspectos do meio ambiente e aspectos do meio social. Nosso relacionamento com o meio ambiente e o nosso relacionamento com o meio social. Agora, veja o seguinte. Então, voltando ao conceito dos quadrantes, eles são 4 perspectivas fundamentais através das quais nós podemos nos ver e ver tudo o que existe. Essa é que é a ideia fundamental. É claro, gente, que isso aqui não está separado dentro de nós. Isso aqui é um mapa, tá certo? Em que a gente olha o aspecto exterior do indivíduo, o aspecto interior do indivíduo, é um mapa. Na verdade, isso aqui é alguma coisa que em nós está se interrelacionando o tempo todo, tá certo? Cada um desses quadrantes, ele está se interrelacionando com os outros 3 o tempo todo. É como o Hilbert diz, os quadrantes, eles tetraevoluem, quando eles surgem quando surge um ser, esses quatro quadrantes, as 4 perspectivas já nascem, e eles tetraenagem, eles estão o tempo todo em ação, se relacionando entre si. Tá? Aqui, só rapidamente, só por curiosidade, veja uma coisa assim. Quando a gente fala, por exemplo, que a gente está falando nesse aspecto, a gente pode estar pensando em mente, tá certo? O aspecto subjetivo do ser humano é mente. Se você olhar para o aspecto objetivo, você pode falar em cérebro. Então fica aquela dúvida, é a mente que cria o cérebro ou é o cérebro que cria a mente? Não é nenhuma das duas coisas, porque se eu olho para o ser humano de forma objetiva, eu vejo o cérebro, eu meço, faço encefalograma, meço os padrões cerebrais e tudo mais. Se eu olho de forma para o lado subjetivo, eu vou pensar naquilo que ele está pensando, na vivência que ele está tendo, nas emoções, nos estados de consciência, os estados estão aqui, tá certo? Então não tem sentido a gente ficar discutindo aquela história que é a mente que cria o corpo ou é o corpo que cria a mente, tá? Porque, na verdade, interconectado, né, professor? São duas, hein? Está tudo interconectado, tudo junto. Né? Porque a gente tem que entender, eu gosto sempre de chamar a atenção para esse fato, que isso aqui não está separado em nós. Não é que está interconectado, isso aqui é um mapa para ajudar a gente a raciocinar. Porém, dentro de nós somos um ser integrado. Não é que agora eu só tenho mente, eu só tenho corpo, não. Mente, corpo, cultura, sociedade, é um mapa que nós criamos. Tá certo? Mas não é a realidade. O mapa não é o território. É uma frase clássica do Korzybski, tá certo? Que ele diz: o mapa não é território. Não confunda o mapa com o território. E a gente normalmente tende a confundir o mapa com o território. Tá? Bom, tá acabando, gente. Nós vamos chegar lá. Então, agora eu chego ao mapa do ser humano. O mapa AQUAL. AQUAL aqui é um acrônimo para All Quadrants, Soul Levels, em inglês. E o que é esse mapa AQUAL? Se você quiser conhecer o ser humano ou quiser conhecer qualquer coisa, você tem que levar em conta todos os quadrantes, todos os níveis. Os níveis são representados aqui pelos círculos concêntricos. Todas as linhas estão representadas aqui por essas linhas pretas. Todos os estados, existem estados nos 4 quadrantes. E todos os tipos, existem tipos nos 4 quadrantes. Então, o resumo do que seria um mapa integral, um mapa do ser humano, que serve para tudo, porque, diga de passagem, o ser humano, como é o ser mais complexo que existe, o Hilbert, ao apresentar esse mapa, a gente pode usar esse mapa para tudo. Então, eu posso usar esse mapa para falar numa ecologia integral, numa medicina integral, numa economia integral, numa política integral, numa empresa integral, tá certo? O mapa pode ser aplicado a todas as outras coisas que existem. Tá? Bom, isso tudo que nós vimos até agora é teoria.
Aí entra a prática de vida integral. Não adianta a gente ficar só na teoria. Então, nós temos que partir para a prática de vida integral. E a prática de vida integral, então, agora de uma maneira bem resumida aqui, sem entrar em detalhes, ela tem 4 módulos centrais, que são o módulo do corpo, em que você pode fazer uma prática ou mais práticas para desenvolver o seu corpo. E aqui a gente pode falar num corpo físico, num corpo sutil e num corpo causal. Normalmente a gente faz práticas só para o corpo físico, mas nós temos que nos lembrar que nós também temos energias sutis e corpos de energias sutis. Então, há práticas também para desenvolver esses corpos de energias sutis. Um corpo, um módulo da mente, que eu chamo Grow Up, cresça, tá certo? Que é o desenvolvimento dos aspectos dos nossos níveis de consciência em cada linha de desenvolvimento. Um módulo do espírito, que o Wilber chama de Wake Up, que é o módulo de você desenvolver os seus estados de consciência. E mais um 4º módulo, que não existia inicialmente quando o Wilber montou esse módulo, mas que ele achou que era fundamental, que é o módulo da sombra, que ele chama do clean-up. Nós temos que nos limpar, porque a nossa sombra ainda é alguma coisa que está no nosso inconsciente e que pode nos incomodar e pode nos atrapalhar profundamente. Então, esses 4 módulos são os módulos centrais, porque eles focam basicamente o desenvolvimento do indivíduo. Tá? E o que a prática de vida integral vai dizer é o seguinte: escolha pelo menos uma prática de cada um dos módulos centrais. Então, o ideal é, pelo menos, a gente escolher uma prática para o corpo, uma prática para a mente, uma prática para o espírito e uma prática para a sombra. Bom, mas também tem os módulos adicionais. Os módulos adicionais, aí agora a nossa relação com o coletivo, é a minha relação com as outras pessoas, tá certo? Agora não é só o meu desenvolvimento só meu, como eu me relaciono, como eu me desenvolvo com as outras pessoas, porque, na verdade, a evolução se dá sempre quando a gente tem essa vivência com o outro. Então, aqui tem 5 módulos, que é o da ética, da sexualidade, do trabalho, das emoções e dos relacionamentos. E aqui, então, o Wilber dá uma colher de chá. Diz, você pode escolher uma prática de pelo menos um dos módulos, certo? Não precisa escolher uma prática para cada módulo, uma prática para apenas um dos módulos. Tá? Com isso, em tese, a gente, num couvert mínimo de práticas para uma prática de vida integral, você teria 5 práticas. Uma prática para o corpo, uma prática para a mente, uma prática para o espírito, e uma prática para a sombra, e uma prática para um desses módulos aqui. Tá? Tenho dito, eu resumi, como eu disse para vocês, eu resumi um trabalho de 51 anos do Will, acabou ainda acho que em 30 minutos. Não, passei dos 30 minutos. Tá, passou sim, professor, mas sempre é muito bom, viu, senhor? Eu muito queria bem. Falar bem-vindas aqui para Olenica, para Marli. Olenica. Olenka. Não tem. Olenka. Preciso trocar meu óculos, viu, Olenka? Me perdoe. Meu nome é esquisito mesmo. Mas o nome é bonito. A Marli Adami, que faz muitos anos que não vejo, que pena que ela não está se mostrando. Uma querida. Agora se mostrou. A gente se formou juntas na quer dizer, ela já estava formada e eu participei, ela era uma das coordenadoras da transpessoal da Alubrate, a Vera Saldanha. Patrícia, também muito bom ter você aqui. E agora acaba de entrar a Maria Luísa. Maria Luísa. Você vê? Patrícia, Maria Luísa, Olenka são minhas amigas queridas, entendeu? Então... E eu? Você também é, mas eu acabei de conhecê-la agora, Marli. Você agora também é minha amiga querida. Eu acabei de conhecê-la. Mas é porque, olha, Maria Luísa, Patrícia e Olenka são amigas... Eu sou amiga fresca, é isso? Amiga fresca, exatamente. Eu sou muito brincalhona, não sei onde está e no que. Mas é uma delícia isso eu também sou. Ela sempre foi muito brincalhona e muito bem-vinda também. Sabe, Maria Luísa, você não vai se aparecer para a gente, não, porque eu não vejo você há um bocado de tempo. Bota só um pouquinho aí. Nossa, isso foi porque eu convidei. Tá bom, tudo bem. Quanto tempo que a gente não se vê, né? Então, uma alegria muito grande ter você aqui.
Professora, eu fiquei muito Obrigada, curiosa em Aline. saber a resposta da pergunta da Débora, que eu achei bastante interessante. Vou convidar você, Débora, a refazer sua pergunta, por favor. Eu elaborei um pouquinho melhor, assim, não sei se eu consegui me expressar corretamente, né? Nesse livro aqui, ele vai falar, né, da pré-modernidade, da modernidade e da pós-modernidade. Então, ele vai dizer que na pós-modernidade houve também fragmentação, né? Apesar da pós-modernidade negar toda a fragmentação da modernidade, mas ela acaba fazendo a mesma coisa. E aí eu lembrei disso quando o professor falou que o Ken Wilber deu uma quebrada, né, com a psicologia transpessoal, dizendo que ela partia também para uma fragmentação. E eu estou fazendo, né, psicologia transpessoal, e o mote é uma integração, tal. Então, eu fiquei pensando sobre essas coisas e gostaria de ouvir o professor a respeito disso. Acho que é isso. Não, peraí. Olha, atualmente, quer dizer, primeiro que eu não tenho, assim, um conhecimento do como é que está o movimento transpessoal aqui no Brasil. Tá certo? Quer dizer, então, eu não sou a pessoa mais abalizada para falar disso, porque definitivamente eu não conheço. Eu sei, por exemplo, que existem algumas... Não, mas lá no começo, assim, a minha curiosidade é saber o que o Ken Wilber viu para ele fazer isso, o que ele disse é o seguinte, o que ele disse foi o seguinte, é que quando a transpessoal se formou, lá pelas tantas, começaram a surgir diferentes alas dentro da transpessoal. O pessoal diz, a transpessoal é isso aqui. Não, a transpessoal é isso aqui. Não, a transpessoal tem que dar ênfase a isso aqui. Então, você começou a formar grupos, que é uma coisa natural, que acontece em todas as escolas, viu? Não acontece só com a transpessoal, não. Com qualquer pensamento novo. Veja, por exemplo, todas as tradições religiosas, tá certo? Quantas denominações religiosas existem no cristianismo? Quantas denominações religiosas existem no budismo, no hinduísmo? Quer dizer, a tendência de fragmentação sempre acontece. E aconteceu na psicologia transpessoal também. Na época, o Wilber começou a analisar que estava havendo essa fragmentação dentro da própria psicologia transpessoal. Cada um achando que a psicologia transpessoal, a sua visão da psicologia transpessoal era melhor que a visão dos outros. E o Wilber, então, disse, não, então, essa está indo na contramão, porque dentro daquela minha ideia de que cada um tem parte da verdade, tá certo? Que eu quero é integrar as coisas, não quero fragmentar. E ele, então, aí se afastou. É gozado, porque ele propriamente não se afastou, ele nunca foi do movimento transpessoal. Ele foi eleito pelo movimento transpessoal como sendo transpessoal, tá certo? Mas, na verdade, o interesse dele, ele abrangia muito mais do que apenas a psicologia transpessoal. A psicologia transpessoal está dentro da teoria integral, mas existem milhares de outras coisas que também estão dentro. A integração de tudo isso é que interessa a ele. Tá? Então, foi nesse sentido que ele se afastou, que ele disse que se afastou. Tá? Professor, o professor dele tem um compromisso? Não, fica tranquila. Por enquanto está tudo bem. Eu acho que a gente pode conversar mais um tempo aqui, até umas 4h30, tranquilo. Tá? 5h30. Alguém tem mais alguma pergunta que queira fazer, professor? Débora. Débora. Fala, Débora. É claro, Está todo mundo tímido aqui. Professor, assim, eu olhei essa trelista de combis aqui 21.000 vezes e olho. E assim, como eu já comentei algumas vezes na aula, eu sou muito ligada aos conceitos. Enquanto eles não estiverem claros para mim, eles ficam tudo bagunçado, eu não consigo dizer o que é. E como assim eu participo bastante no grupo de estudo, eu tenho assim medo mesmo de falar bobagem para meus colegas, sabe? Né? Na hora de estudar. Vamos falar um pouquinho mais da matriz do Wilber Campos. Vai, deixa eu botar ela aqui. Vamos botar ela aqui. Olha, para você ver, eu já rabisquei ela todinha, tá vendo? Todinha. Não, ela não é óbvia, questão? Não. Ela não é óbvia. É assim. Ela é... Deixa eu botar, então, aqui. Vamos voltar a dar nela. Qual é a questão, Débora? A minha questão é assim, eu comecei lá no primaral, que são estados de consciência. Então, é o sono profundo, nananana. Aí, quando a gente foi para a treliça, a gente viu que eu falei, será que são outros estados? O grosseiro, o sutil, o causal, o dual? Aí eu peguei e confundi. Tive que dar uma pesquisada. Então, estados e domínios
são conceitos um pouquinho diferentes, claro, eles estão bem próximos. Deixa eu ver se eu me coloco aqui. Estados naturais, os domínios. Pois é, não, tudo bem. Tem a questão do misticismo. O que eu quero ver é o seguinte, é que você está em que turma, Débora? Você está na turma da quarta-feira, não é isso? Isso, de amanhã. Então, na turma da quarta-feira nós já vimos, na turma do sábado nós ainda não vimos. Tá certo? Eu estou dando quarto e sábado, eles estão defasados. Na turma do sábado não vimos. Mas veja o seguinte, primeiro você parte a primeira coisa é você parte dos estados naturais de consciência, tá certo? Vigília, sonho e sono profundo. Esses estados, eles estão atrelados a chamados 3 domínios, que é o domínio denso, que é, quando nós estamos no estado de vigília, é esse domínio dessa nossa vida de relação, que a gente está vendo as coisas, está vendo a matéria aqui, está pegando nas coisas e tudo mais. Então, o estado de vigília está relacionado a esse domínio denso. Quando a gente entra num estado de sonho, esse domínio denso some. Eu aí vou passar a ter um domínio que é o que a gente vivencia nos sonhos. E aí é um domínio mais fluido. Você, num sonho, você pode ver cores, você pode fazer coisas que no estado denso você não consegue fazer. Você pode voar, você pode flutuar. Então, vejam que muda o domínio. Quando a gente está sonhando, nós deixamos o domínio de vigília e entramos no domínio do denso, do sonho. Tá certo? Tá certo? Bom, isso aqui é representado aqui, né, na matriz. Olha aqui, o estado denso está aqui. O estado do sonho seria o estado sutil, tá? E quando eu entro num estado de sono profundo, eu vou entrar num outro domínio, que é o chamado domínio causal. Aí some tudo. Você não tem formas, você não tem nada, tá certo? Então, esse aqui é o estado, é o domínio causal. Esse é o primeiro ponto, tá? Então, quando nós estamos acordados, ou sonhando, ou dormindo, nós estamos acessando 3 domínios diferentes. Certo? Bom, agora, acontece o seguinte, aí por que acontece? É que, normalmente, a gente acorda, está normal aqui, nós estamos na nossa vida normal, quando nós sonhamos também, voltamos do sonho, contamos o sonho que nós tivemos, tudo mais, quando estamos dormindo profundamente, apagou tudo, então não tem nada. As tradições de sabedoria, aí é que entra o pulo do gato. As tradições de sabedoria, praticamente todas elas nos dizem o seguinte, que os estados de transpessoalidade, e agora eu já estou mudando para outra coisa, os estados de transpessoalidade são estados alterados de consciência, raríssimos, tá certo? Raríssimos. Esses estados, então, o que são estado de transpessoalidade? Não tem como definir. Ou a gente vivencia ou não vivencia, mas a gente define. Um estado de transpessoalidade é um estado que transcende o nosso eu. É um estado que a gente, às vezes, chama de transegóico. Transcende. Nós temos uma vivência que nós somos, eu sou aqui, eu sou Ari, você é Débora. Essa é a vivência que nós temos, que nós estamos separados de todo o resto. Os estados de transpessoalidade, você vai além desse eu, você transcende esse eu e você vai ser esse eu e mais alguma coisa. Tá certo? O que é isso? Só vivenciando esses estados. Então, o que as tradições dizem é o seguinte, é que os estados de transpessoalidade são casos especiais dos estados naturais. Como a gente vivencia os estados naturais, qualquer um de nós pode ter uma experiência de pico de transpessoalidade a qualquer momento. A gente não sabe por quê, não sabe qual foi o gatilho na área. Eu estou aqui conversando com vocês, de repente eu tenho uma experiência de pico, estou olhando ali, estou vendo um prédio ali na minha frente aqui, eu olho para aquele prédio e tenho uma experiência de pico de unidade com aquele prédio. Eu e o prédio somos um. Tá? Ou então eu estou olhando um pôr do sol, de repente eu tenho uma experiência de pico, eu vou e volto. Puxa vida, eu tive uma vivência assim, que eu e o sol éramos um, parecia que eu e o sol éramos um. Então, esse é um estado de transpessoalidade. É um estado de transpessoalidade desse domínio psíquico aqui. Ah, não é do não dual? Nossa, eu já estava lá no...
Nananina, não. Veja que ligado a esses estados aqui, psíquico, sutil, causal e não dual, você tem 4 tipos de misticismo. O misticismo da natureza, que é o misticismo dessa experiência de unidade com a natureza. O misticismo da divindade é chamado de misticismo da divindade porque você pode ter experiências com uma determinada divindade, dependendo da sua cultura, ou como você pode ter experiências de êxtase espiritual, tá certo? Que é outra coisa, a experiência de êxtase espiritual estão mais parecidas com sonho, você vê luzes, você vê sonhos e coisas do tipo. Depois você tem um misticismo informe, que é quando apaga tudo, que está ligado ao causal, e por último tem o estado não dual, que esse aí a gente não tem o que falar, tá certo? Quando a gente falar, a gente vai cair na dualidade. Tá? Então, veja, existe um desenvolvimento em estados que vai do psíquico para o sutil para o causal e não dual. Tá certo? Só que a dinâmica aqui é diferente da dinâmica daqui. Aqui nós vimos o seguinte, em cada linha de desenvolvimento, eu vou começar no arcaico, depois tem que passar pelo mágico místico, pelo racional, você não pula. Aqui é diferente. Aqui, a qualquer momento, você pode ter uma experiência de pico de qualquer um desses estados, até uma experiência de pico de não dualidade. Agora, se você quiser efetivamente se desenvolver nesses estados, então você tem que começar por práticas para desenvolver o estado psíquico, misticismo da natureza. Depois que você se estabilizar nesse estado psíquico, aí você parte para práticas do sutil, para se desenvolver no sutil, e assim por diante. Depois que estabilizar no sutil, você parte para o causal e assim por diante. O que quer dizer é o seguinte, durante esse período em que você está, por exemplo, aqui, já estabilizou no psíquico e está desenvolvendo sutil, nada impede que você tenha experiência de pico do causal, no dual e até do psíquico novamente. Quer dizer, a dinâmica de desenvolvimento em estados é diferente da dinâmica de desenvolvimento em níveis. Agora, o que a matriz quer dizer, e aí, já que nós estamos desenvolvendo isso, vamos falar algumas coisas mais interessantes. O que a matriz quer dizer é o seguinte, independentemente do meu nível de consciência, eu posso ter uma experiência de pico de qualquer um desses estados. Só que, depois que eu voltar dessa experiência de pico, eu vou interpretar essa experiência de acordo com o meu nível de consciência. E aí aconteceu um fato interessantíssimo, que às vezes a gente não consegue... São 2 fatos aqui que a gente tem que levar em conta. Primeiro é o seguinte, quando na década de 60, quando o Ocidente começou a se interessar por esses aspectos de transpessoalidade, de misticismo e tudo mais, no Ocidente, principalmente na tradição cristã, porque não aconteceu tanto assim no judaísmo, nem no islamismo, mas na tradição cristã especificamente, os místicos cristãos eles foram sempre diminuídos, foram até mortos, tá certo? Houve sempre uma briga muito grande entre a igreja, na sua tradição da Igreja Católica Apostólica Romana, amba, mítica, tá certo? Contra os místicos cristãos. Eles foram perseguidos, eles foram anulados, eles foram mortos. Então, o misticismo cristão praticamente ficou muito restrito no Ocidente. E aí, quando nós chegamos na década de 60, o que aconteceu? O que aconteceu é que nós fomos buscar esse conhecimento que está muito desenvolvido nas tradições orientais. E começamos a importar os gurus, os místicos, os mestres espirituais do Oriente para o Ocidente. E aconteceu um fato interessantíssimo que ninguém conseguia compreender, tá certo? Que é o seguinte, a maioria desses místicos estavam no nível de consciência âmbar, no nível de consciência mítico. Então, eles tinham uma visão de mundo mítica. Visão de mundo mítica é essa que dizia, por exemplo, que o homem é superior à mulher. Visão de mundo mítica é essa que dizia que o homossexualismo é pecado. Certo? Visão de mundo mítica é essa que amarra o seguinte, é o meu grupo. Se você está no meu grupo, você está dentro. Se você está fora do meu grupo, você está fora. Uma visão bem etnocêntrica. Essa era a mensagem que esses místicos traziam. Entretanto,
quem os importou e já estava no nível pluralista, no nível verde. Então, vejam que começa a acontecer um negócio interessante. Por quê? Por um lado, esses místicos eles estavam muito mais desenvolvidos em termos de estado de consciência do que os seus discípulos, mas em termos de níveis de consciência, os discípulos estavam muito mais desenvolvidos do que os místicos, do que os gurus, do que os mestres. E aí começou a acontecer coisa, porque aquele negócio, eu acredito, por exemplo, que o homossexualismo não é pecado, eu acredito que a mulher é igual ao homem, tá certo? Eu acredito que tem que ser uma visão universal, uma visão etnocêntrica. Como é que o meu mestre, que é um cara perfeito, vem com um discurso desse? E aí piravam, os discípulos piravam. Aí tinha duas soluções. Ou esse discípulo achava que estava maluco, porque ele endeusava esses místicos, ou simplesmente ele abandonava. E outra coisa que nós vimos nesse período, e continuamos a ver sempre, é o seguinte: o fato de você, eventualmente, ter um místico, ter se desenvolvido em estados de consciência, tá certo? E de cara a gente não sabe em que estado ele está, se está no psíquico, sutil, causal ou não dual, tá certo? Porque ele pode estar desenvolvido só aqui. Os yogis, por exemplo, e os xamãs, eles estão aqui, tá certo? Os santos estão aqui. Os sábios estão aqui. E os siddhas estão aqui. Quer dizer, você tem uma hierarquia de mestres espirituais, tá certo? Mas a gente não sabe a priori. Talvez nem eles saibam. Agora, eles com certeza não sabem qual é o nível de consciência que ele está em cada linha de desenvolvimento. E vejam que aí acontecem coisas interessantíssimas. Quer dizer, coisas que pareciam inexplicáveis. Como é que aquele sujeito que é um iluminado, porque a gente tende a mitificar a coisa, né? A endeusar, ele é um iluminado, ele chega, blá, 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 e coisa e tal, e de repente estoura um escândalo sexual lá dele com as suas discípulas. Ele saiu tendo relações com tudo que era discípulo aí. Aí, como é que pode um mestre iluminado? Não tem problema nenhum, gente. Ele pode estar muito desenvolvido em termos de estado de consciência, mas na linha de desenvolvimento psicossexual dele, que é uma das linhas de desenvolvimento, ele pode estar muito atrasado. Então, você começa a entender essas nuances que, aparentemente, a gente não entende. Então, eu sempre digo, o que é um ser iluminado? Veja só, um ser iluminado seria aquele ser que já tivesse atingido dentro dessa hierarquia, não dualidade de forma permanente, e, ao mesmo tempo, tivesse atingido o nível mais elevado de consciência que existe agora, no momento vamos chamar de integral, tá certo? Em todas as linhas de desenvolvimento. Quem é esse ser iluminado? Não existe. Pelo menos encarnado aqui conosco, aqui vivendo aqui, não existe esse ser iluminado. Se a gente for olhar dessa forma abrangente, dessa forma integral. Tá? É isso. Então, professor, veja, essa matriz do Vivercombe, ela tem uma riqueza impressionante. Essas linhas subindo aqui, professor, são linhas, não são estados? Agora... Aonde? Não, aqui eu estou mostrando, aqui são níveis. E eu aqui parei no níveis pessoais. Eu não pulo. Aqui em cima tem os níveis transpessoais também, os níveis. E aqui esse denso, aqui, os estados. O denso, por que o denso está aqui? Deixa eu explicar por que o denso está aqui. Porque isso aqui está amarrado àquilo que eu falei para vocês, aos domínios. O vigília está amarrado ao domínio que é chamado psíquico. O sonho está amarrado ao domínio que é chamado de sutil. E o causal está amarrado ao domínio que é chamado, o domínio do sono profundo. O sono profundo é o domínio causal. O que você quer aqui? Normalmente, nós no estado de vigília estamos aqui. Tá certo? Agora, eu posso ter uma experiência de unidade da natureza nesse estado de vigília. Quando eu durmo, eu estou no domínio sutil. Agora, eu posso ter uma experiência de unidade do domínio sutil no estado de vigília. Isso é que é o calendário. Aí é uma experiência de transpessoalidade. Eu estou acordado e tenho uma vivência como se eu estivesse sonhando. Ou eu estou acordado e entro num estado causal, que é o estado informe, em que tudo apaga. Mas eu estou acordado, eu estou consciente.
Por isso é que essas coisas. Porque se eu simplesmente estou dormindo, estou sonhando, ou estou no sono profundo, eu não estou tendo uma experiência de pico de um estado transpessoal. Eu simplesmente estou naquele domínio, mas não estou tendo uma experiência de pico. A experiência de pico se dá quando eu estou num estado de vigília e tenho uma experiência do sonho ou do sono profundo, no estado de vigília. Tá? Professor, eu gostaria de perguntar para o senhor um pouco a respeito do AQUAL. O senhor poderia falar um pouco sobre... O AQUAL é um nome que o Hilbert deu desde o início. Ele às vezes chama a teoria integral, ele chama de modelo AQUAL, metateoria AQUAL, etc. AQUAL é um acrônimo em inglês para All Quadrants, All Levels. Todos os quadrantes, todos os níveis. Por quê? A ideia, isso é meramente um acrônimo. O Hilbert inventou na época, o sistema AQUAL, a velocidade do sistema AQUAL, o modelo AQUAL e tudo mais, é de uma forma mais, falando de uma forma mais rápida, vamos dizer assim. Tá? Agora, o modelo AQUAL, quer dizer, esse modelo aqui, na sua essência, se você fosse pensar integralmente sobre qualquer coisa, em tese, você teria que levar em conta todos os quadrantes, que é o AQ, All Quadrants, todos os níveis, que é o All Levels, todas as linhas que aparecem aqui, todos os estados e todos os tipos. É claro que quando você vai tentar aplicar a teoria integral a alguma coisa, muitas vezes, primeiro, é impossível você levar isso tudo em conta. E, muitas vezes, algumas coisas assim, principalmente os tipos, os estados, não sejam tão, em determinadas coisas, não sejam tão importantes. Basta você levar em conta os outros três. O Hilbert diz o seguinte, no mínimo, quando você vai fazer uma avaliação de alguma coisa, por exemplo, você na área empresarial, você vai fazer uma avaliação na área empresarial, usando o modelo integral, no mínimo, use, pelo menos, os quadrantes e os níveis. Tá certo? No mínimo. Aí pode ser que durante a avaliação você tenha necessidade, por exemplo, de usar linhas. Então, você usa as linhas e assim por diante. Mas, numa primeira aproximação da aplicação da teoria integral, do modelo AQUAL, do mapa AQUAL, no mínimo, quadrantes e níveis. Por isso, o AQUAL aqui é o Quadrants All Levels. Tá? Tá bem. Professor, eu quero te agradecer. É lógico que eu teria mais 50 mil perguntas para te fazer, né? E acho que todo mundo que está aqui também. Com certeza, eu vou convidar o senhor mais uma vez. Eu vou deixar eu passar um tempinho, porque senão vão me achar muito egoísta. Eu queria trazer o senhor. Cristiane, eu já estou chegando à conclusão que eu não tenho mais o que falar para você, não. Porque, bomba, agora é fazer o curso. Agora tem que fazer o curso, porque... Olha, você vê que uma das dificuldades, essa é uma dificuldade danada, porque, vejam, vocês que estão fazendo o curso, eu tenho certeza, por exemplo, que a Marli e a Maria Luísa não entenderam 5% que eu falei. Por quê? Porque você tem que embasar os conhecimentos com a teoria integral. Então, eu começo a falar de coisas que elas não estão nem sabendo o que eu estou falando. Então, a dificuldade da gente apresentar a teoria integral de uma maneira rápida para as pessoas é essa. Chega um momento que não tem mais o que falar. Eu falei que apresentei a teoria integral para vocês. Quer dizer, eu dou uma visão geral. Agora, se você quiser começar a entrar nos detalhes, tá certo? Aí a gente tem que começar a ter os conceitos básicos. E aí a coisa fica mais difícil. Né? Praticamente... A Marli, ela teve um embasamento lá da Lubrat, que explora bastante, que é no Hilbert, né? A teoria integral e tal. Pode ser que ela tenha aproveitado. Pois se ela já teve isso, então ela deve ter visto, entendido um pouco mais das coisas que eu falei. Maria Luísa, você entendeu quanto do que eu te falei? Vamos falar, Malu é minha amiga querida, ela pode falar. Você está com o micro lá? Não, eu entendi várias coisas, porque eu já tinha ouvido falar dessa questão dos quadrantes, tudo. Para mim, a novidade foram os níveis de consciência e estados de consciência, né? Que, assim, eu já tinha ouvido falar, mas eu não aprofundei a questão do denso, do psíquico, tá? Esse eu não tinha ainda familiaridade. Mas a questão dos quadrantes, tudo, eu já tinha ouvido falar. Uhum. Eu gostaria de dizer também, professor. Desculpa, depois eu entro. Não, fica à vontade. Eu gostaria
de dizer isso, que no meu caso, como o senhor comentou, eu estou com a doutora Vera Saldanha na Transpessoal. Eu terminei a minha pós-graduação em 2005. Então, são 15 anos que eu estou junto com ela na monitoria. Nós já estamos no 10º grupo de formação na pós-graduação em transpessoal. Então, o que me interessava é bem ver essa visão do senhor da integral, da parte do Ken Wilber, em detalhes, não é? Agora, uma visão mais global, assim, eu devo agradecer que a professora e doutora Vera Saldanha nos transmite um conhecimento muito grande e eu sou muito grata. E agora vejo o senhor com o Ken Wilber também, que é um expert. Sou muito grata. Gratidão total. Obrigada. Obrigado. Cristiane, agora eu vou fazer o meu marketing, né? Claro. Eu dou um curso há 16 anos, há 16 não, agora 36, há 18 anos, tá certo? Que esse curso agora, a Cristiane, a Patrícia e a Débora estão fazendo, estão terminando já, daqui a pouco serão doutoras em teoria integral, tá certo? E eu vou começar um novo curso agora em dia 12 de agosto. Esse curso vai ser via Zoom novamente, igual que vocês estão fazendo. Vai ser às quartas-feiras, das 7h30 às 9h30 da noite. Resolvemos fazer o curso à noite, não à tarde, porque algumas pessoas disseram que à tarde trabalhavam, então resolvemos fazer o curso à noite. Então, se vocês puderem, estiverem interessados em se aprofundar na teoria integral e, obviamente, se puderem avisar outras pessoas, é só entrar ou no site da Palas Atena, tá certo? Lá tem todas as informações, ou no meu site, que é o meu nome, tá certo? Lá tem todas as informações. Professora Ari. Começa 12 de agosto e são 16 aulas, tá? Vai até novembro. Professora Ari, esse curso que o senhor está falando que vai começar uma nova turma, é igual ao nosso? Ou é um avançado? Não, é igual, o senhor dá um modelo avançado para a gente... Não, modelo avançado já é grupo de estudo. Depois que vocês terminarem, eu vou convidar vocês a participar do meu grupo de estudo. Eu tenho 2 grupos de estudo atualmente. Eu tenho um grupo de estudo que nós já nos reunimos há 17 anos. 17 anos, obviamente, algumas pessoas não são as mesmas. Algumas entraram, outras saíram. Mas nós já nos reunimos há 17 anos, todas as segundas-feiras à noite, tá? E tem um outro grupo de estudo que é mais novo, é um grupo que nós reunimos uma vez por mês, tá? Então, eu vou convidar vocês a participarem desse grupo de estudo quando vocês terminarem. Quero. Pode. É só querer que vai estar lá. No último dia do curso, quando eu der mandar os últimos slides para vocês, eu já vou convidar para participar dos grupos. Tá legal? Aí, o nosso aprofundamento curso, dos grupos de estudo, hein? O nosso curso foi o primeiro via Zoom que você fez? O curso de vocês esse nosso, foi o primeiro do Zoom. Estamos na aula 12 amanhã. Vocês são as cobaias. As cobaias. Foi a primeira vez que nós demos o curso via Zoom, porque o curso sempre foi presencial, tá certo? Mas agora, com o negócio da pandemia, nós tivemos que adaptar, que na verdade o curso é o mesmo, tá certo? E eu tinha uma dúvida muito grande, porque eu achava que o curso presencial, você é muito mais olho no olho, a troca de energias e tudo mais, funciona mais. Mas, para uma grata surpresa minha, que eu me senti extremamente à vontade, eu acho que está funcionando da mesma maneira, porque nós trocamos lá, você vê as conversas e tudo mais, quer dizer, então eu não vi muita diferença, não. Tá? E com a vantagem adicional, que agora está todo mundo cada um na sua casa, não precisa sair, etc. e tal. Mas o resto é igualzinho. O curso é exatamente o curso que eu dou presencial. Professora Ari, lá na Unipaz, que a gente faz muita vivência, que o senhor sabe, muita vivência, nós também estamos fazendo... Para dar o curso lá eu suei, viu? Porque a primeira pergunta que vocês me fizeram é o seguinte, mas não vai ter vivência? Nós somos forte, nosso é chocado. Falei, não vai ter vivência. Mas eu fiz vivências lá. Você fez? Então, por isso que eu falo com vocês agora não é vivência, quando eu mandei perguntar se vocês agora são diferentes de 20 anos professora Ari! Agora, vivências específicas, eu não sou qualificado para fazer vivência específica. Aí não, aí cada um... Veja quantas vivências tem nesse negócio. Tem milhares.
A prática de vida integral, só por curiosidade para vocês, a prática de vida integral, os pioneiros da prática de vida integral, na verdade, não foi o Wilber, foi o Michael Murphy e o George Leonard. Eles chamavam aquilo que era prática transformativa integral. Eles é que foram os pioneiros em pensar em fazer uma prática de integração. Tá? O Michael Murphy, que é um gênio também, padrão Wilber, tá certo? O Michael Murphy, ele começou, antes de começar a desenvolver a prática de vida integral dele, ele começou a fazer uma listagem de todas as práticas já desenvolvidas pelos seres humanos. Tá? Ou, se você quiser, de todas as vivências que os seres humanos desenvolveram. Quando ele chegou no número 20.000, ele desistiu. Então, veja, você tem um couvert de 20.000 práticas, 20.000 vivências para dar. Cada pessoa se especializa numa determinada vivência. Tá certo? Ah, vamos dar uma vivência disso. Aí você chama o fulaninho que é especialista naquilo. Vamos dar uma vivência aqui, chama o fulaninho. A visão integral não está preocupada com isso. Você tem que fazer uma vivência. Agora, quem vai dar a vivência é o especialista. Não sou eu. Eu queria contar para o senhor é que mesmo a Unipass tendo forte da vivência, ela está no Zoom também, e a gente está tendo uma experiência muito diferente, muito boa, né? Eu queria complementar isso que o senhor disse, que mesmo sem tanto forte na vivência por esse instrumento, a gente também está conseguindo desenvolver bem o curso. É uma novidade aí bem legal para todos nós, né? Eu acho que essa nova... Olha, eu, particularmente, agora estou chegando à conclusão que eu vou continuar com o Zoom, mesmo depois de acabar a pandemia. Nos grupos e a gente está pensando já... Nós já estamos pensando em analisar, professora, a abrangência, né? O quanto o curso assim abrange o maior número de pessoas em lugares diferentes, né? Então, nós já estamos estudando isso. Nos dois cursos que eu estou dando agora, eu tenho gente do Brasil inteiro, mas de vários países, de vários estados. Tem uma moça da Alemanha e tem uma moça dos Estados Unidos. Quer dizer, isso no presencial não daria para fazer. O grupo de estudo, um dos grupos de estudo, aliás, os dois, eu tenho gente da Alemanha, aliás, são as mesmas, da Alemanha e dos Estados Unidos, quer dizer, e pessoas que entraram também que não podiam participar do grupo de estudo porque eram de outros estados. Agora está todo mundo participando, quer dizer, abre muito mais. Abre muito mais. Então, eu acho que é muito legal. Eu estou muito animado. Eu quero agradecer, professor. Isso que você está falando, eu percebo que agora a gente desenvolve aqui em Campinas o CIT, que foi feito pelo Pierre Rivail, o Lelup e o Crema. E tem a Casa Campinas do CIT, que eu faço a coordenação ali na Lubrate Pravera. E eu percebo isso. A gente, presencialmente, tinha poucas pessoas, porque a gente também se reúne uma vez ao mês, basicamente os livros desses 3 autores, fundamentando muito nos terapeutas do deserto, que até o senhor mencionou, que foram os primeiros cristãos, que foram penalizados. Penalizados, então, olha como, é? A gente entra nessa linha muito forte aí, por causa do Lelu e das suas... Jean-Yves Lelu, né? Ele é que tem uma obra maravilhosa sobre o Padre do Deserto. Então, eu já estou lá, acho que é o quê? Também, uns 6, 7 anos, e eu percebo, normalmente era uma meia dúzia, quando era muito, umas 10 pessoas em reunião presencial, porque às vezes tinha que vir de São Paulo até Campinas, não dava certo. Nós estamos fazendo, acho que nós já estamos na 3ª, que entramos via Zoom também. A última, nós tínhamos 85 pessoas interessadas em fazer um encontro. É verdade que é tudo voluntariado, é gratuito, então isso aumenta o volume. Claro. Mas é assim, a gente vê como tem um estudo tão determinado e tão específico como esse do Colégio do CIT, né? Colégio Internacional dos Terapeutas, 80 pessoas, para mim, foi o máximo. E elas querem continuar, e a coisa vamos dizer, um grupo de estudo mesmo. Então, às vezes, a gente pensa erroneamente, a pessoa não vai se interessar numa coisa dessa e tal. Mas não, há um interesse. Às vezes, é a dificuldade econômica. Mas, no meu caso, que eu faço como voluntária também, é uma coisa que eu sinto no coração isso. Um prazer imenso de eu dedicar esse meu tempo a esse pessoal e fiquei muito feliz com esse aumento assim abrupto, mas significativo de coração,
pessoa quer fazer mesmo. Ô, Marli, E vai pra frente. eu te conheço há algum tempo, né? Mas mesmo assim, essas vivências de desenho de mandala, de grafismo, de não sei o quê, são todas coisas que eu amo fazer. E eu acho que nós teríamos espaços para as duas coisas, né? Nós teremos espaços, talvez, para grupos menores, para eventos presenciais, onde nós utilizamos todas essas técnicas que a Transpessoal nos traz, que nos presenteia, que eu acho incrível, né? Todos os exercícios que a Vera Saldanha desenvolveu, que eu acho maravilhoso. Mas também teremos essa amplitude, né? Indo para países e tudo mais através do online. Eu quero agradecer imensamente, novamente, ao senhor, professor Ari. É um grande prazer tê-lo aqui e uma grande honra, né? Eu quero agradecer a todas vocês que estiveram aqui, que nos ajudaram aí a ter uma tarde diferente, gostosa, e a contribuição de todas. Eu vou gravar, tá gravando isso daqui, depois eu vou dar uma editadazinha e vou colocar no meu canal do YouTube, que é Cristiane Maziero. Então, fiquem à vontade para entrar, para divulgar, para a gente levar esse conhecimento. E eu posso botar também no meu canal do YouTube, no meu canal também? Faça isso, professor. Então né? tá, também vou botar. Depois que eu editar, eu pego o link e mando para o senhor colocar lá, tá bem? Tá bom, obrigado. Muito obrigado. Muito obrigada e até amanhã, né? Porque a gente vai ter aula com o senhor amanhã. As meninas aqui, Patrícia, Débora e Cristiane, até amanhã. Não faltem, hein? Não Tchau, querida. Obrigado. Um grande beijo, obrigada. Tchau. Obrigado, Maria Luísa. Fiquei feliz em revê-la. Tá certo? Ari, o prazer foi meu. Prazer é meu. E Marli, agora Obrigada. você também já é minha amiga de longa data. Você está vendo? Muito obrigada. Igualmente. Eu costumo brincar que nós somos da mesma nave. Então, a gente só se reencontra. Viemos na mesma nave, só se reencontra. É isso aí. Gratidão. Obrigada. Tchau, então. Obrigado, hein? Tchau, obrigada. Tchau.